Saúde, força e fé para vocês. Nós vamos aqui começar mais um CEO TV Podcast com uma convidada muito especial, uma convidada iluminada, que tivemos uma excelente conexão num evento do meu grande mentor, Rorion Grace, e ela tem um conteúdo sensacional. Ela é mentora de vários empreendedores que têm o business de health. Ela também é da área de health, em que pese o seu translado hoje e o seu transbordar para mentorias, rede social e atendimentos de consultoria, eles estão mais na órbita do health. Ela vai se apresentar e vai comentar com vocês e fazer um upscaling aí, tanto na sua cabeça, como vai lhe dar a possibilidade de fazer um upscaling aí para 4K no seu negócio, tá bom? Nós estamos aqui hoje com a honra de ter Cícia Távora. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, estar contribuindo. Vim trazer um pouco daquilo que eu já vivi, um pouco da experiência que eu adquiri nesses últimos 19 anos de empreendedorismo. A primeira empresa abri quando eu tinha 17 anos e foram muitos percalços, muitas lutas, mas também muitas vitórias. Então, hoje eu sou mentora de empresários da saúde, direciono os empresários a terem uma vida mais equilibrada, a olharem para os números com maior clareza, com mais naturalidade, entendendo que é possível sim ter uma vida de paz, ter uma vida de equilíbrio, uma vida próspera, sem que você tenha que sacrificar totalmente a sua saúde. Pessoal, aqui, independente da religião, a gente começa o nosso podcast lendo um versículo ou falando um salmo para alguma pessoa. E nessa tarde, nós vamos aqui ler um versículo, se Cícia me permite. Ele está no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Esse é o ápice da mensagem, mas eu vou ler alguns versículos aqui para ela. Então, essa mensagem é para te abençoar, Cícia, e abençoar a sua cabeça, a sua mente aqui nesse podcast. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Uau! Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, logo secarão e como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Essa Uau! é a palavra que eu trago para você nesta tarde, para que você receba aí uma energia dos céus e ilumine a sua cabeça, sua mente, suas ideias, toda a sua órbita energética, que você possa aqui iniciar o nosso podcast aqui, o CEO TV Podcast. A gente começa aqui o nosso podcast te presenteando, Uau, um presente! dando um presente, um gift aqui do programa pela sua participação. E Eu amo esse presente tem que abrir ao vivo. eu amo receber presente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês também, é uma honra. Você acredita que esse livro você acertou? Porque esse livro, quando eu li esse livro, ele foi a chave de virada da minha vida e depois da leitura desse livro, eu iniciei a criação do Método Essencial. Olha só. Você já tem o livro, você já tem esse Eu livro. tenho, mas eu Então amo você esse vai livro. voltar aqui para trocar o livro. Se Gente, você já tem o livro, eu vou. é imperdível. Não, assim, nunca é demais pra mim. Você não tá entendendo. O meu primeiro tá todo rabiscado. Tá. Todo rabiscado. Mas eu posso trocar esse livro para você, que eu tenho outros livros que eu compro para dar para as pessoas. Maravilhoso, Posso maravilhoso. trocar. Tem esse e tem um muito bom também que eu posso, de repente, trocar se você já tem. Você que sabe. Tranquilo, tranquilo. Mas você acertou porque foi depois da leitura dele, no final no ano de 2020, a gente estava em pandemia, né, que eu comecei a escrever o Método Essencial. Que maravilha, que maravilha.
A minha base é toda de Napoleão Hill, Rodrigo. É? Toda de Napoleão Hill. Toda, toda, toda. Great. Então, aqui para o público te conhecer um pouquinho melhor, a gente vai fazer um break the ice aqui rápido, já que nós estamos aí limitados com o espaço-tempo, mas vamos fazer aqui um break the ice para que as pessoas que possam estar te assistindo e possam estar chegando aqui possam te conhecer um pouco mais. Perguntas rápidas para você pensar com aquela primeira palavra que veio na sua cabeça: café ou chá? Café. Se sua clínica fosse um filme, qual seria? Eu sei o que vocês viveram no verão passado. Qual a palavra que te define hoje? Determinada. Qual livro que mudou sua vida? Quem pensa enriquece. Se hoje fosse o último dia, seu último dia, que post você deixaria no feed? Obrigada, Deus. Eu vivi intensamente. Hello. Ótimo. Agora a gente vai fazer um joguinho de cartas aqui. Tá. Você vai pegar essas cartas verdes, as cartas do Lanterna Verde Team, e eu vou pegar as cartas do Superman Team. Tá. Você mistura aí, você vai tirar 2 cartas, Ok. vai botar na mesa, e eu vou tirar uma carta aqui e vou colocar na mesa, tá bom? Certo. Então, eu vou começar lendo uma pergunta que é direcionada ao seu CNPJ, mas Ok. você responde como você achar melhor. Quais as dificuldades e as oportunidades do mercado em que você está inserida? As oportunidades. Vamos começar falando das dificuldades? Porque primeiro a gente fala do que é difícil, depois a gente fala do que é bom para amansar, né? As maiores dificuldades do mercado que eu vejo são pessoas que não têm tanto conhecimento, mas que anunciam muito bem ganhando e conseguem rentabilizar com isso. E pessoas que têm muito conhecimento e estão dentro dos consultórios, estão dentro das suas clínicas e não têm tempo de anunciar. Então, assim, o que eu vejo mais no meu mercado, né, a maior dificuldade que eu vejo são bons profissionais pouco valorizados e profissionais medianos sendo muito valorizados. Por quê? Porque só vende quem oferta. Quem está aparecendo é quem vai vender mais. Só que no mundo real a coisa funciona diferente. Você sabe que quando a gente está ali dedicado na tarefa, por exemplo, de uma clínica, de um consultório, do atendimento, você não tem muito tempo para ficar no celular. Você não tem muito tempo para gravar story. Se você não se treinar a isso, é porque eu treinei minha equipe, todo mundo da clínica, desde a hora que abre até a hora que fecha, usa o celular, mostra o que está acontecendo, e isso foi treinado, metodologia. Mas normalmente os profissionais não ficam com o celular na mão. Então, assim, essa é uma grande dificuldade que eu vejo no mercado. Outra dificuldade que eu vejo, tá? As pessoas, elas não valorizam realmente o serviço do outro. E o próprio profissional da saúde se desvaloriza também. Então, ele acaba baixando mais o preço dele, ele acaba facilitando muito para não perder o paciente, e dessa forma, como se ele validasse a desvalorização profissional que o cliente está tendo com ele. Então, se o cliente chega e pede desconto, você concorda que ele não entendeu realmente que aquele serviço tem um valor que ele deveria pagar, inclusive, mais caro? Tá? Então, mas isso começa em quem? Isso começa no profissional de saúde. Entende? Isso não começa no cliente, isso começa dentro da gente, tá? E você perguntou o que? As facilidades? Quais as dificuldades e as oportunidades do mercado em que você está inserido? Tá. As oportunidades, a maior oportunidade que eu vejo atualmente no mercado que eu estou inserida é o meio digital. É pouco explorado. Então, existem várias formas de você ganhar mais com o mesmo serviço. Só que você, como o profissional não tem a visão estratégica, ele não consegue pensar e ele não consegue desenvolver mais atividades para que entre como renda. Então, assim, mesmo que você esteja dentro do consultório, mesmo que você esteja dentro do salão do Pilates, mesmo que você esteja dentro do centro cirúrgico, existe uma forma
no digital de você rentabilizar mais e melhor. Só que se você não estiver sendo direcionado, as coisas não acontecem. E normalmente o profissional da saúde está com o olhar virado para onde? Para o operacional. Ele não tem um olhar estratégico. Então, a oportunidade grande que eu vejo é essa, do digital. Outra oportunidade grande que eu vejo, os profissionais têm muito medo de parcerias. E você já ouviu que a oportunidade, ela mora ao lado? Então, assim, de acordo com as pessoas que você faz parceria, que você estabelece parceria, você pode ganhar muito mais. Dependendo de com quem você se torna parceiro, né, dependendo de com quem você fecha ali, uma fidelidade de serviço, você pode ganhar muito mais. Só que o profissional da saúde tem a mente fechada para as parcerias, achando que se, conversar com um profissional do lado vai estar competindo. A verdade é, tem mercado para todo mundo. Agora, pedir para você ler essa joia da alma aí, para você mesmo. Quando foi a última vez que você olhou nos olhos da pessoa que você mais ama e disse: "Eu te amo"? Quando foi a última vez que você olhou nos olhos da pessoa que você mais ama e disse: "Eu te amo"? Foi ontem à noite. Foi ontem à noite. Uau! Agora o segundo tempo, você tem mais uma pergunta aí para Eu quero corrigir. quer corrigir? Quero, porque, assim, a pessoa que eu mais amo mesmo, sou eu. E eu falei que eu me amava hoje de manhã. Por quê? Porque se eu não me amar, eu não consigo amar ninguém. Entende? Então hoje de manhã eu falei que me amava. Corrigido. Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 o mais alto, como você classificaria sua qualidade de vida hoje? Hoje eu tô num momento, cara, de, expansão empresarial, eu tô iniciando um novo projeto além da mentoria, e a qualidade de vida, ela fica um pouco comprometida quando você tá fazendo isso, né, quando você tá iniciando um novo projeto. Mas eu daria 7 pra qualidade de vida, eu daria 7. Porque eu já fui também aquela pessoa que trabalha até a completa exaustão, até ir para o hospital, eu já fui essa pessoa, tá. Eu não sou mais assim, graças a A gente Deus. vai apresentar para o público aqui um pouco desse teu método. Você é da área, o seu nascedouro acadêmico é da área de saúde, e aí você transladou, os muros da saúde para a gestão e tantos outros cursos que você fez e encontrou uma lagoa muito saudável, que é promover o upscaling desses business de saúde, né, Sim. que muitas vezes é administrado pela própria pessoa que executa, o médico ou o fisioterapeuta ou quem é que está lá, eh, que é dono da clínica, quer gerir tudo também como se fosse o faz tudo, né, e você traz esse outro olhar. Então eu queria que você aqui apresentasse para o nosso público, que é o método essencial que você Uhum. criou, né, Sim. e a gente vai falar um pouquinho dos resultados. Como é que nasceu esse método essencial? Você falou que se inspirou muito aí no Napoleão Hill, né? Isso, a minha base é de Napoleão Hill, mas eu nasci numa família onde eu era pressionada dos 2 lados, ou eu seria uma grande empresária ou eu seria uma pessoa, do concurso público. Eu comecei a estudar para concurso público 2 anos antes de poder fazer concurso, comecei a estudar para concurso público com 16 anos. Mas E mas por que essa pressão? Que essa família já era eu tenho ainda de empresários? eu tenho uma parte da família de empresários e uma parte da família, concursado, né, e assim, a parte do concursado que fala sobre a estabilidade, né, falava muito forte, mas eu acabei no empresariado, meu pai foi mais inteligente, então meu pai incentivou ali, com 17 anos, abri a primeira empresa com a ajuda dele. Eh, então, o método essencial, ele nasceu ali na pandemia, por quê? Eu sempre tive muita sede de crescimento, e eu via que eu precisava fazer mais alguma coisa, mas eu não sabia o que que eu precisava fazer. Então, 2020 foi a época da pandemia, foi uma pausa, assim, para mim, foi uma época muito boa, foi uma pausa necessária.
Porque foi ali que eu pude parar, olhar estrategicamente para a minha vida, para o meu negócio, para entender o que eu estava vivendo e saber o que que eu poderia fazer para rentabilizar mais e viver melhor. Então, assim, eu consegui, né, com a leitura do livro também, é engraçado que, a cada capítulo, às vezes, eu tinha que parar para dar uma respirada, sabe, não era que eu tinha cansado de ler, eu tinha vontade de ler direto, mas a cada capítulo eu tinha que parar para dar uma respirada, porque virava tantas chaves na minha cabeça, que eu precisava fazer as anotações. Então, esse livro que eu tenho, ele é todo marcado com anotações, com post-its, sabe, com vários insights que eu tive, porque foi mudando de fato a minha forma de pensar. E foi decisivo ali, pra construção do método. A primeira coisa que eu entendi é que eu precisava trabalhar a mim mesma, precisava trabalhar a minha mente, precisava me conhecer mais, precisava desenvolver mais as minhas habilidades, precisava desenvolver mais a forma como eu lidava com pessoas. Muito embora eu já fosse uma pessoa, sociável, eu já fosse uma pessoa que gostava ali de lidar com o público, ainda assim eu precisava desenvolver mais. E vou te falar, a gente nunca está pronto, porque eu cheguei a ter todas as clínicas e hoje eu trabalho exclusivamente, né, com a educação e eu tenho a parte também de consultoria que eu vou para dentro da empresa, mas ainda hoje eu percebo que eu tenho que trabalhar a forma de tratar com pessoas, de lidar com pessoas. Porque a gente vai entrando no modo automático, e quando você entra no modo automático, você deixa de se conectar verdadeiramente. Então é uma queixa muito comum de pessoas que caminham comigo, de falar, por exemplo, que eu não saio do celular. Não é que eu não saio do celular, é porque normalmente os meus clientes estão conversando comigo pelo celular. Então, se eu não fico ligada nisso, eu acabo perdendo a conexão real com as pessoas que eu estou ali ao vivo e me conectando online. E isso é ruim, porque o que vale é onde você está, é o momento presente, né? É secundário o online, quem está no online com você, a não ser que você esteja naquela atividade para aquele fim. Mas a construção do método essencial, ela se deu muito por isso, porque eu precisava entender como rentabilizar mais e melhor. E eu não tinha, noção do que eu precisava fazer. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. E quando eu comecei a estudar sobre quem eu era, quando eu comecei a estudar sobre as minhas habilidades, eu comecei a entender que quanto mais eu potencializava a pessoa, o CPF, mais o CNPJ crescia. Por quê? Porque você começa a entender novas estratégias, você começa a olhar para novos mercados, você começa a não ficar com o olhar tão fechado. Então, a visão estratégica, ela começou a acontecer nesse momento. E o método essencial, ele traz isso, né, como você rentabilizar mais e melhor e ter qualidade de vida. Por que método é essencial? Porque é a essência, é o que está dentro da gente, é o que está dentro de mim, é que tem que ser traduzido. Então, biblicamente falando, eu sou cristã também, biblicamente falando, a gente manifesta o caráter de Deus quando a gente usa as nossas habilidades naturais para empreender. É por isso que as pessoas elas são tão diferentes. Cada um recebe ali habilidades, talentos que são únicos, né? Mesmo que você saiba costurar e eu saiba costurar, você vai costurar de um jeito e eu de outro. Mas muitas pessoas estão perdidas, fazendo o que outras pessoas falaram que elas tinham que fazer. Às vezes família, às vezes, um namorado, né, às vezes amigos, às vezes por causa do ambiente. Então, o método essencial, ele vem disso, de traduzir a essência. Então, sempre quando eu começo pela pessoa, eu começo pelo CPF. Maravilha. Os pilares do método essencial que a gente pode pesquisar é essência, postura, gestão e vendas, né. Como é que você faz esse translado aí de pra postura, gestão, para que a pessoa possa ter esse upscaling onde todo mundo quer que é na venda, né? Sim, então,
O método ele está em constante evolução, tá, Rodrigo? Então, assim, aqui em São Paulo, você sabe que a gente tem acesso a excelentes treinamentos, a gente tem acesso a pessoas que são a bons treinadores, né? Eu não paro de me reciclar e, inclusive, atualmente esses pilares eles foram reciclados, né? Assim, eu já tinha esses pilares, mas eu melhorei eles ainda mais, tá? E como que eu faço essa questão da estruturação para venda, que no final todo mundo quer vender, no final todo mundo quer ter lucro, né. Quando você tem segurança, quando você tem total segurança do que você faz, você fala como daquilo dali? Como que você me convida para vir para o teu podcast? Você me convida de forma empolgada, de forma apaixonada, falando assim: "Poxa, vamos lá no podcast, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito, eu vou ter muito prazer de te receber, vai ser sensacional e tal". Quando você tem a certeza daquilo que você entrega, você vende. Sabe por que que as pessoas não estão vendendo? As pessoas na saúde, elas não sabem vender. Primeiro, porque elas não se conhecem. Segundo, porque elas não acreditam de verdade naquilo que elas entregam. E terceiro, se não é elas que vendem, elas também não sabem treinar a equipe. "Ah, mas eu já contratei vendedor. Ah, mas eu já chamei gente para treinar meu time comercial". Cara, não adianta treinar time comercial. Não resolve treinar time comercial quando você mesmo não tem segurança daquilo que você entrega. Então, assim, se você se propõe, por exemplo, a ter uma meta, essa placa que você colocou aqui, inclusive é uma ancoragem essa placa, né, e eu quero bater essa meta. Se eu quero bater essa meta, a pergunta é: o que eu vou fazer? Quais são os meios que eu vou trilhar? Quais são os caminhos que eu vou trilhar para chegar nessa meta? A primeira coisa é eu parar de me autossabotar. A primeira coisa é eu olhar para mim, olhar para o meu mapa de vida e entender como que eu estou fazendo as coisas desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Porque do mesmo jeito que o Bill Gates tem 24 horas, eu tenho 24 horas. Qual é a diferença de mim para ele? É o que ele faz, o que ele decide fazer no dia dele e o que eu decido fazer no meu dia. Então, vai muito de você olhar para a sua vida e entender quais são os caminhos. Então, o método essencial, ele trata muito mais da gente, da pessoa, do que da empresa. É um método de gestão? Sim. Por quê? Tudo aquilo que acontece com você se traduz na sua empresa e eu te dou esse caminho da empresa, tá? Inclusive, é uma continuidade do método, é uma continuidade do treinamento. O método hoje, ele dura 6 meses. Depois do método, você tem outras opções que são escalas, né? Tem uma esteira de produtos. Então, a execução do método, se muito bem feita, ela começa com o autoconhecimento. Tem muitas pessoas que não dão conta do processo. E tá tudo bem. Elas não dão conta por quê? Porque às vezes a gente tem medo de se conhecer, Rodrigo. Às vezes a gente tem medo de quem a gente é. Às vezes a gente tem medo de realmente assumir quem Deus nos fez para ser. E esse medo faz com que a gente paralise. Não é verdade? Exatamente. O medo é a raiz de todos os males, como o dinheiro. Como diz na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o medo paralisa, né. Você, com certeza, essa sua mentoria, ela vai trabalhando o coração da pessoa para que a pessoa possa se enxergar primeiramente de um outro nível, né, você muda o espelho da alma da pessoa, que ele começa a se enxergar diferente e a partir daí, isso vai reverberando para as atitudes desse empreendedor para o próprio negócio, porque como empreendedor a gente sabe, quem sabota o nosso negócio não é a concorrência, é a gente mesmo. A gente mesmo Exatamente. chega desestimulado, o funcionário vê, começa a desacreditar da empresa, ou nossas atitudes dentro da empresa refletem a performance da empresa, né. A empresa é a nossa energia, você vê, eu gosto muito do Luciano Hang, você vê, ele tem uma energia muito boa e isso translada para o grupo dele, que eu acho que é um case bem legal disso, da figura do dono para o clima da empresa, né. E queria que você aqui de forma
prática, de forma, a nível de cases, né, que obstáculos mais comuns você, sem precisar citar nome das pessoas, né, você conseguiu perceber essa transformação nesses 6 meses desses empresários que fizeram essa mentoria para você e que você viu claramente que essa pessoa deu o que eu chamo de upscaling, né, de mentalidade, e isso começou a reverberar no negócio da pessoa. Uma das coisas que eu passei na minha vida, e é por isso que eu falo que tudo começa na gente, Uhum. foi a questão de ser apoiada na forma de empreender. Ser apoiado no empresariado, ser apoiado na empresa realmente, né, ter um pano de fundo, ter alguém por trás. E o que eu mais percebo, os cases de mais sucesso que eu tenho, são de mulheres que começaram a empreender sozinhas, não tinham apoio dos seus maridos, dos seus parceiros, e ao começarem a se trabalhar, ao começarem a executar o método, esse parceiro naturalmente falava com ela assim: "O que está acontecendo? Deixa eu entender mais sobre o teu negócio, deixa eu entender como te ajudar verdadeiramente". E é engraçado que o nosso ponto de maior frustração, que era a falta meu ponto de maior frustração, que foi a falta de apoio, hoje é o maior ponto de transformação das minhas clientes. Então, assim, aquela cliente, às vezes, que se sentia sozinha, que não tinha apoio, quando ela começa a olhar para ela, quando ela começa a se perceber como pessoa, como mulher, se colocando na posição de feminilidade, mas sem perder o empreendedorismo, sem perder a autoridade de liderar a sua empresa e a sua equipe, esse parceiro, ele olha e fala assim: "Não, espera aí, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não entendi ainda". Então, uma das maiores transformações que acontecem é esse apoio. E o que que a mulher busca no final de todas as coisas, né? A mulher busca uma segurança. A mulher busca alguém que dê a mão e fala: "Ó, a gente tá junto, vamos embora, a gente vai fazer acontecer". É isso que a mulher busca, né, em todos os aspectos, na vida profissional, na vida pessoal, na vida financeira, a mulher ela sempre vai buscar esse tipo de segurança, tanto que o papel do homem é prover segurança e o da mulher nutrir, né, isso é bíblico. Mas assim, esse essa é uma das maiores transformações que eu vejo. Outra coisa que eu vejo muito acontecer, o faturamento aumenta. Por quê? Como ela percebe valor nela mesma, a percepção dela sobre quem ela é, a verdade sobre ela, como ela começa a perceber valor nela, automaticamente ela para de dar desconto. Automaticamente ela pega o arreio do cavalo ali, e ela começa a direcionar realmente o seu negócio, porque antes ela não estava direcionando nem a própria vida. Então, se você não direciona a sua vida, como que você vai direcionar um negócio? Se você está perdido ali em quem você é, como que você vai direcionar uma equipe? Não vai, não vai. É a energia do dono que faz a coisa funcionar, é a energia do dono que faz a coisa virar. Você mesmo deu o exemplo do Luciano Hang. Tem o João Adib também, tem a Cris Arcangeli. Então, assim, quantos empresários hoje a gente observa, né, quantos empresários hoje eu observo que têm uma energia incrível e por isso que as suas empresas têm sucesso. Agora tem uma coisa que você precisa observar: qual é o preço que essas pessoas estão pagando? O que será que elas estão fazendo que os outros empresários não estão fazendo? Entende? Então, assim, os cases de maior transformação é isso. É o apoio, a segurança que a mulher começa a receber e o aumento no faturamento, porque ela percebe valor naquilo que ela está entregando realmente. Existe um estudo, que ele é um estudo americano, que indicava que quanto mais a mulher crescia na carreira, chegava em posições de C-level para cima, ela tinha a tendência de enfrentar, de forma muito obtusa, aquele fenômeno da liderança, que a liderança é um prato e se come só. E a maioria das mulheres que chegam no máximo lá da carreira, se for o CEO, são mulheres que tendem a maioria divorcia ou não consegue construir uma vida amorosa, seja por ela mesma o tempo, ou seja a posição dela fica muito, digamos que, acima da maioria dos homens, e aí gera um problema de relacionamento. Como é que você vê isso, que era um fenômeno, iniciando o ano 2000, isso se proliferou bastante, e isso hoje eu acho que
tende a se equilibrar, mas é um comportamento que ainda existe. A supermulher, ela tende também a ficar só. Eu concordo em partes, tá? Eu concordo em partes, eu passei por isso um pouco, tá? Então, assim, o meu casamento acabou, não foi por causa da empresa propriamente, mas eu compreendo que a minha dedicação à empresa pode ter prejudicado, sim, ok? Mas por que que eu concordo em partes, Rodrigo? Porque se Deus colocou essas habilidades nessa mulher para que ela crescesse a cargos mais altos, vai ter um correspondente. Vai haver um correspondente. Qual que é o maior problema? O maior problema é que essa mulher, ela busca, ao mesmo tempo que ela quer crescer na carreira e ela busca a segurança financeira para que ela, né, assim, não seja magoada, para que ela tenha realmente ali como bancar a própria vida. Ao mesmo tempo em que ela busca essa segurança na carreira, ela fica com uma carência afetiva. Por quê? Você precisa dedicar horas e horas ao trabalho. Mas, do mesmo jeito que ela dedica horas e horas ao trabalho, tem um correspondente para ela que também dedica horas e horas ao trabalho. E se essa pessoa também tiver uma posição também muito elevada, esse cara já tem a agenda 89, 90% preenchida também. Ele tem a agenda preenchida. Só que o que que nós não podemos esquecer e que a gente perde nisso? A gente não pode esquecer que o mundo, ele é abundante. Tem muitas pessoas. "Ai, Cícia, mas essa pessoa tem uma agenda agitada e tal, e eu também tenho uma agenda agitada". Se é o seu, e se você quiser, e ele também, vai acontecer. O problema é que para algumas coisas, como carreira, a mulher, ela ali taca o pau, ela vai, dedica e tal, mas ela não se dedica da mesma forma. Primeira coisa, em se amar. Segunda coisa, em se preparar para o relacionamento. E a terceira coisa, em olhar para isso realmente, porque dói. Vai doendo. A pessoa vai ficando sozinha, sozinha, sozinha e vai doendo. Por que que eu falo que eu sou um case disso? Porque quando eu terminei meu casamento, eu achei que eu ia casar rápido. Eu terminei o casamento e falei assim: "Ah, daqui a pouco eu caso de novo, daqui a pouco eu tenho os meus filhos, daqui a pouco eu tenho minha família". Só que não é bem assim. E eu tenho alguns amigos que brincavam comigo, eles falavam assim: "É, porque ela vai ter que casar com um velho, né, porque ela fala que o cara não pode ser muito novo, ela fala que o cara eh, não pode ser bobo, tipo assim, o cara tem que ter conhecimento e tal". E a verdade é que de tanto eu escutar esses comentários, eu comecei a achar que não tinha alguém. E o medo, ele começou a povoar ali o meu coração, começou a povoar a minha mente. E quando você é dominado pelo medo, é muito ruim. Mas o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E esses dias para trás, eu entendi uma coisa, né, alguns meses atrás, que primeiro, a gente não controla nada, mas sim a gente pode querer e Deus tem prazer em nos abençoar. Então, assim, nós estamos no tempo da graça, nós acessamos a graça, não tem como não falar de Bíblia, né, Rodrigo? Eu vou acabar falando de Bíblia. Estamos no tempo da graça, então o Senhor, ele tem prazer em nos abençoar. Só que o que que acontece? A gente quer que o Senhor nos abençoe do nosso jeito, da nossa forma. A gente não permite que Deus faça do jeito dele. Então, o que eu acredito, tá? Que você pensa nisso, tá? Você sente a respeito disso e depois você solta. Sim, mas solta como assim? Você solta na mão de quem vai resolver o problema, na mão de quem vai resolver essa carência, de quem vai resolver essa falta. Por quê? Porque nós só somos completos no Senhor, a gente só é completo nele. Mesmo que você tenha um relacionamento, você pode ainda ficar em carência. E se você não entender que a única forma de você se tornar completo é em Deus, você pode ter o relacionamento que for, você pode ter 50 filhos, você pode estar, assim, ser responsável por uma multidão, mas se você não entender que a única pessoa que te completa é o Senhor, é o Espírito Santo, você vai continuar em carência. Então é pensar, sentir e soltar o controle na mão dele. Mas soltar o controle mesmo, de tipo assim: "Ó, Deus, se for,
bênção, se não for, ok, tá? Então, assim, a gente esquece disso. Então, essas mulheres, elas dedicam muita energia à carreira, mas elas não dedicam a mesma energia, o mesmo nível de energia a se preparar para o relacionamento. E se você não se prepara para o bom relacionamento não acontece. Como ela dedica pouca energia para a parte de relacionamento, ela acaba, entrando em relacionamentos tóxicos, tendo padrões repetitivos de relacionamento, até às vezes um relacionamento narcisista, e ela vai aceitando aquilo dali porque ela acha que é a única coisa que ela merece. Aí entra em merecimento, entende? Então, assim, eu sou contra a mulher subir, 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 subir na carreira e esquecer das outras áreas da vida. Por quê? A nossa vida é cíclica. Então a gente tem a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal. Vamos colocar essas 3. Se a gente não distribuir de forma equilibrada, as coisas não vão acontecer. Se eu ficar só dentro da igreja e não trabalhar, eu vou pagar as contas no final do mês? Não vou. Se eu ficar só trabalhando e eu não cuidar da minha saúde, eu vou estar de pé na semana que vem? Não vou. Então, assim, são pilares ali que a gente tem que ir equilibrando. Por isso que eu te falei que os pilares também eles estão sendo constantemente atualizados. Porque conforme vai acontecendo as transformações e eu vou percebendo isso, eu vou trazendo o que vai fazendo mais sentido. E aí vai se modificando. Que conselho você daria para essa mulher que está tendo essa escalada na carreira de sucesso, de dinheiro, e que dentro do coração dela ela sabe que está perdendo o casamento, está perdendo a família, está perdendo esse valor importante por causa da carreira. E alguns até escolhem um lado ou outro, né? Que En- conselho você daria para essa pessoa que está nessa situação? Deve ter milhares de pessoas no mundo inteiro nessa situação. Esse dilema, né? Avanço ou dou um step back aqui para poder equilibrar? Sim. Mulher, se você já tem um casamento, se você já tem um relacionamento, se você já tem filhos, nenhum sucesso externo compensa o fracasso da tua casa. Então, equilibre e olhe primeiro para dentro da sua casa. Faça a pessoa que está do seu lado entender que ela é a pessoa mais importante da sua vida. Por um determinado período de tempo, abra mão de quem você é, do que você faz para dedicar tempo aos teus filhos. Você, mulher que já tem um relacionamento. Você, mulher que ainda não tem um relacionamento, que estudou, estudou, estudou. Ali, chegou, tá chegando no ápice. Não perca a esperança de achar que não tem alguém tão bom quanto você, porque tem. E eu olho para essa situação e falo: para de ser orgulhosa e começa a demonstrar que você não resolve tudo sozinha. Nós não fomos feitas para estar sozinha. Se prepare. Prepare o seu coração, prepare a sua mente para viver o extraordinário, o relacionamento extraordinário, a felicidade que vem de Deus, a felicidade que vem dos céus. Porque sim, isso existe. Existe um correspondente tão inteligente quanto você, tão dedicado quanto você, tão carinhoso quanto você, tão atencioso quanto você. Existe, tá? Mas a palavra de Deus fala assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você já parou para especificar exatamente o que você quer? Você já dedicou tempo para isso? A energia e o tempo que você dedica para o seu trabalho, você tem dedicado para a sua vida pessoal, criando espaço para ter uma vida amorosa? Porque se não tiver espaço, não vai acontecer. A gente tem a lei do vácuo. A gente tem que criar espaço para as coisas acontecerem. O que você enxerga como os erros mais comuns para quem tem esse business de clínica, quem tem esse business de saúde e é uma empresa unipessoal, uma empresa de um único sócio? O erro mais comum é o medo de contratar. O erro mais comum é o medo de contratar. E o segundo erro mais comum é não entender de pessoas e entender que você, empresário, é um treinador em série. Contratei uma pessoa, não deu certo?
próximo. Contratei uma pessoa, não deu certo, próximo. E todas as vezes que não dá certo, você, empresário, precisa olhar para o que não deu certo e precisa se perguntar aonde eu errei na contratação e na instrução dessa pessoa. Eu vou ler aqui 2 perguntas aqui da pessoal que está ao vivo, para que você possa ajudar essa pessoa aí, tá? Vou ler lá tem 5 perguntas aqui, vou ler de Amanda Nogueira de Recife. Pessoal, como nós estamos aqui com um espaço-tempo mais reduzido, a gente vai dar uma suprimida aqui nas perguntas, tá, pessoal? Por causa do tempo. Amanda Nogueira, muito obrigado pela pergunta, minha querida amiga. Ela colocou aqui: doutora Cícia, como manter a fé firme quando os resultados demoram a aparecer na clínica? Já pensou em desistir alguma vez? Pensei em desistir muitas vezes. Amanda Nogueira? Amanda, pensei em desistir muitas vezes. Muitas vezes pensei em desistir. Sabe o que não me permitiu desistir? Eu conhecer as promessas de Deus. Não faz sentido, Amanda, a gente servir a um Deus grande e esperar coisas pequenas. Vá sempre olhando para a sua situação e entendendo quais são os pontos de melhora, mas não pare. A palavra de ordem é persevere. Aprimore os seus métodos, aprimore o seu atendimento, aprimore você mesma. Vai dar desespero, sim. Mas assim como a chuva passa, a época ruim também passa. E às vezes Deus permite essas situações difíceis para que você enxergue o que você precisa melhorar para Ele te entregar o excelente. Então, assim, palavra de ordem, persevere. Mas é difícil se acreditar. No dia que tiver difícil de acreditar, eu recomendo que você escreva a sua história desde quando você começou até o seu ponto atual. E você lê essa história em voz alta para você mesmo. E perceba todas as vitórias que você teve. Eu tenho certeza que não foi fácil. Cada uma dessas vitórias, Amanda, significa que o Deus que fez lá atrás, a Amanda que teve sucesso lá atrás, vai ser a Amanda que vai ter sucesso lá na frente também. Vou ler aqui a pergunta de Fernanda Lopes, de São Paulo. Hello, Rodrigo. Gosto muito do programa, aprendo bastante. Tenho uma pequena clínica com só 2 salas. O método essencial também serve para quem está ainda no começo ou só para clínicas grandes? Serve muito para quem está no começo. É Fernanda? Lopes. Fernanda Lopes. Fernanda, o método essencial serve muito para quem está no começo e ele é excelente para quem está no começo. Por quê? Porque quando você está começando com 2 salas, e eu comecei com 2 salas, tá? Comecei com 2 salas. Quando você está começando, é o exato momento de você começar da maneira certa. Você tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de autonomia para treinar as pessoas que estão com você. Talvez seja só você que trabalha ou você e mais um assistente. Mas eu te falo, o método essencial, ele vai fazer toda a diferença no teu crescimento, ele vai consolidar o teu crescimento e ele vai acelerar o crescimento e o faturamento. Por quê? Porque à medida que você entende qual é o próximo passo, você tem segurança para executar. Aí você perde o medo de contratar, aí você perde o medo de pegar um capital de giro, aí você perde o medo de planejar uma expansão. Por quê? Porque você tem alguém te direcionando. Então, com toda certeza, o método essencial também é para você. Pessoal, tem muitas perguntas aqui, mas eu vou ler mais 2 só aqui para a gente poder passar aqui para as considerações finais. Tem uma aqui que está bem interessante. Depois a gente vamos trazer aqui novamente a doutora Cícia aqui, talvez para uma sessão de perguntas. Se eu pegar aqui uma bem interessante aqui, ó. Essa daqui foi boa. Juliana Prado, de Curitiba. Alô, Curitiba. Como lidar com a sensação de culpa por cobrar mais caro nos atendimentos, mesmo entregando um serviço de excelência? A sensação de culpa, Juliana, né? Juliana Prado. A sensação de culpa vem do baixo merecimento, tá? Você precisa trabalhar o merecimento dentro de você. Por quê? À medida que você entende que você merece receber, alinhado ali à tua dedicação, à tua entrega, você para de sentir a culpa.
E eu quero que você mesma tenha a experiência de viver o teu próprio serviço, para entender se de fato você está cobrando caro ou você está cobrando barato. 90% das vezes, quando vocês vivem o próprio serviço, o que acontece é que vocês entendem que vocês estão cobrando barato. Então, assim, a sensação de culpa, ela vai embora quando você compreende que o serviço é tão bom, que não tem como você cobrar menos, tá? Então, assim, inicia no merecimento e termina na percepção de valor do serviço que está sendo entregue. Então, perceba se o seu serviço, de fato, ele é um serviço de excelência. E se ele for, não tenha medo de cobrar mais caro, porque quem cobra mais caro se diferencia no mercado. A última pergunta, pessoal. Qual foi, Rafaela Castro, Belo Horizonte, qual foi o maior desafio emocional que você enfrentou como empreendedora da saúde? Uau, essa foi boa, hein, Rafaela? Desa- O maior desafio emocional como empreendedora que eu enfrentei foram processos trabalhistas. Por quê? O primeiro processo trabalhista, ele veio de uma pessoa que ficou rapidamente comigo, ficou 3 meses, mas aquilo me afetou. Eu era nova, tinha só as 2 salinhas ali e tal, e eu contava muito com essa pessoa, então eu depositei muita confiança nessa pessoa. E o segundo processo trabalhista também foi numa assistente que eu tinha como filha, e que eu não queria contratar e ela insistiu para ser contratada. Quando ela insistiu para ser contratada, eu vi que ela queria se dedicar e eu a contratei. Só que qual foi o erro? O erro foi eu ter confiado tanto a ponto de esperar que ela teria a mesma hombridade e a mesma integridade que eu tinha com ela. Então, 2 coisas. A primeira, não espere nada de ninguém, nada, de absolutamente ninguém. E a segunda coisa, não leve nada para o lado pessoal. Não leve nada para o lado pessoal. Por quê? Porque quando você tem essas 2 regras com você, você se blinda de determinados problemas, você se blinda de determinadas decepções, tá? Então, assim, isso foi um desafio emocional muito grande, foram processos trabalhistas. Agora a gente vai fazer um momento que é a anedota do Aladim. Você possa segurar essa lâmpada aqui e eu vou pedir para você, com o seu coração, fazer 3 desejos universais. Meu Deus, e é pra falar? Yes. E o desejo está relacionado a trabalho, vida, família? Universal, o que você quiser. Ok, primeiro desejo universal, construir uma família linda. Segundo desejo, que o Senhor me dê uma nação por herança para que eu possa ensinar tanto como essas pessoas devem empreender da forma correta, como eu posso ensinar a palavra de Deus. E terceiro desejo, prosperar tanto que eu possa empregar milhares de pessoas e que eu possa abençoar muitas pessoas também com projetos sociais, construção de igrejas. São esses 3 desejos. Agora a gente vai pedir para você mandar um recado para a nossa audiência. Hoje nós estamos com audiência em 22 países. Uau! E você vai mandar esse recado em 2 dimensões, para quem está aqui no nosso tempo e espaço vivo e quem vai nos assistir daqui a 100 anos. Para quem está aqui no nosso espaço vivo, muito obrigada pela tua audiência. Obrigada por você ter parado para escutar um pouco da minha história, um pouco de quem eu sou, um pouco do meu trabalho. Obrigada por você estar aqui comigo. O que eu te falo, não espere nada de ninguém. Não leve nada pro lado pessoal, mas tenha a firme convicção e certeza de que aquilo que está no teu coração, se você acreditar verdadeiramente, vai se cumprir. Agora, para as pessoas que vão assistir daqui a 100 anos. Para você que está assistindo esse vídeo depois que ele foi gravado, depois do ao vivo, eu quero falar com você. Parabéns pela tua atitude. Provavelmente você está buscando uma melhora, não só na sua vida, como também na sua empresa. E a mudança, ela começa em você. A partir do momento que você muda, todas as outras coisas ao seu redor, elas começam a mudar. Então, nunca nada é sobre o outro, nunca nada é sobre os teus funcionários, os teus parceiros de negócios. Sempre é sobre você, sempre é sobre algo que você pode e deve ajustar em você.
Agora eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais da sua participação aqui no programa. Ok, considerações finais. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero muito em breve estar novamente. O tempo hoje, a gente precisou remir o tempo, mas foi muito produtivo, foi maravilhoso, eu adorei. E espero que vocês aproveitem muito. Sigam nas redes sociais, @Ciciatávora. Lá tem o link, tá? Que você clica e vai direcionado para o atendimento. Você pode mandar uma mensagem no direct também, não só para o método essencial, tem outros meios, eu tenho outras mentorias, eu tenho outras consultorias, e eu tô te esperando lá, vem me conhecer, vai ser um prazer te receber. Então, pessoal, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês, a audiência qualificada aqui no CEO TV Podcast, e deixar um recado para vocês também, um recado mixed espiritual, como a Presença de Cícia aqui, a começar em mim, a começar em você, quebre o seu coração, para que sejamos todos um, como Ele é em nós. E desejo a vocês que vocês mergulhem nos 3 pilares aqui do CEO TV Podcast, que é saúde, força e fé. Saúde, força e fé. Uau. Hey! Hey. Nos vemos aqui nos próximos episódios.